começar oficialmente. Obrigada, Cléia. Pessoal, boas-vindas. Hoje é um dia muito especial para nós. A gente está oficialmente na metade da Semana Internacional de Coaching. Então, hoje é o dia 3 e estão previstos aí 3 eventos incríveis, momentos únicos de aprendizagem para todos nós. Bom, hoje o nosso tema é desenvolvimento humano em ambientes complexos, desafios e tendências, onde nós teremos, eu falo, tá, gente? Quem tiver o caderno já pega logo, porque vai ser um momento rico de muitos insights aqui. Nós temos 3 convidadas super especiais, daqui a pouco vocês vão conhecê-las um pouquinho. E a gente vai estar juntos aqui durante 1h30 para conversar um pouquinho sobre esse cenário, quais são os desafios que as organizações e líderes estão vivenciando, momento atual, desafios e o futuro, né? O que o futuro espera da área de desenvolvimento humano. Esse evento, a Semana Internacional de Coaching, ela é a maior celebração de coaching no mundo, então só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí nessa semana mais de 1000 eventos acontecendo em mais de 100 países. E esse evento, ele é idealizado pela International Coaching Federation desde 1999. A ICF é uma entidade sem fins lucrativos que visa toda essa parte, esse ecossistema em volta do coaching, sejam contratantes, coaches, clientes, grandes organizações. E eu falo que a gente tem uma enorme responsabilidade de trazer uma curadoria que realmente faça sentido. Então, para nós é uma grande honra esse evento e também uma oportunidade, um momento para a gente compartilhar as melhores práticas de coaching. Esse evento, ele vai ter certificado em Resources Development. O que é isso, tá? Essa é uma sigla que a gente fala que dentro da ICF todo mundo sabe, mas se você que está aqui não é ICF, eu vou te contar um pouquinho também. Esse certificado, ele será emitido pela plataforma da Global. E como é que é esse trâmite? No final do evento, enviaremos um linkzinho de preenchimento. A gente tem recebido solicitações do link, pessoal, mas o link, ele tem um feedback também, que é super importante para nós, que vocês preencham ao final do evento, para a gente saber se esse evento realmente fez sentido, então a gente também pode ter oportunidades de melhoria. Então, o link será disponibilizado ao final do evento, com o grande objetivo de escutar vocês. Se você não é coach ICF, também é um grande prazer receber teu feedback e você também receberá esse certificado internacional através da plataforma da Global, ao preencher esse link. Quero agradecer também, em nome da ICF no Brasil, todos os líderes voluntários, tá? Eu, inclusive, Gillian Folador, eu esqueci até de falar meu nome no começo, faço parte do comitê organizador da ICW, junto aqui com a Wang, que está no nosso apoio, e o Flávio, que moderará o painel na parte das perguntas. Esse evento também, ele é feito por várias mãos, muito esforço, muita dedicação, por voluntários da ICF no Brasil e por associados que estão aqui também, e um agradecimento especial para os nossos patrocinadores Gold e nossos patrocinadores Silver também. E claro que eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento especial para as nossas 3 convidadas. A Raquel Cardoso é gerente geral de Pessoas e Facilities Brasil na Gerdau. A Kátia Porto, vice-presidente de RH do Carrefour. E a Renata Guzmão, diretora executiva de Capital Humano para a Mil. Muito obrigada pela presença e contribuição de vocês. E vou passar a fala para o Flávio, que vai contextualizar um pouco mais. Obrigada a todos. Obrigado, Gillian.
Bom, eu não pretendo me estender muito, porque eu acho que o mais interessante aqui hoje são as nossas palestrantes. Eu conheço um pouco a Raquel, a Renata, a Kátia, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e eu acho que elas têm muita coisa para agregar, para contar sobre os desafios que as áreas de recursos humanos estão passando hoje, né? São três indústrias muito diferentes, né? A Raquel, na Gerdau, enfrenta um mercado de competição global que se tornou mais complicado agora por conta da China, da Ucrânia. A Renata, no setor de saúde, que não é um tradicional formador de pessoas, de líderes, e a Kátia agora olhando uma fusão entre duas organizações muito grandes. Então, eu acho que vou deixar a conversa para elas e muito bem-vindas, né? A gente tinha planejado começar pela Renata. Então, Renata, talvez você possa falar um pouquinho sobre você, sobre a liderança, como você está trabalhando isso. Vamos lá. Primeiramente, Flávio, Gília e todo o time aqui, super obrigada. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todos que estão aqui participando com a gente desse bate-papo, né? A gente conversou um pouco antes, a nossa ideia não é ficar aqui tomando o tempo inteiro, trazendo um pouco da nossa experiência para vocês, mas deixar um bom tempo também no final para que a gente possa ter essa troca, né? Acho que isso é o que fica aí de mais gostoso quando a gente tem esses eventos. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata, eu sou a esposa do Caio, mãe do Léo, do Rafa e do Felipe. Eu sou uma mulher branca, eu estou usando um óculos colorido, eu tenho um cabelo castanho um pouco abaixo dos ombros. Eu sou psicóloga de formação, com MBA pela Fundação Dom Cabral. Tenho aí mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais, tanto de bens de consumo, aí, empresas como Unilever, a BAT e agora a UHG no setor de saúde. Já assumi algumas cadeiras aí de liderança, não só no Brasil, mas em alguns outros países também da América Latina, e eu venho com uma carreira dentro da área de capital humano, onde eu passo, né, tanto por algumas cadeiras, né, mais especialistas ali dentro da área de gestão de talentos, como também trabalhando aí numa posição mais próxima de negócio. Atualmente, como o Flávio comentou já anteriormente, eu estou numa posição, né, de diretora executiva de capital humano para a UHG Brasil. A UHG é um grupo na área da saúde, onde nós temos aí algumas operadoras de saúde, não só médica, mas dental, como a Mil Dental, e a gente também tem um grupo de hospitais de mercados chamado América Serviços Médicos. E aí, gente, para falar um pouco para vocês desse setor, né, eu não sei quem aqui é da área da saúde, conhece a área da saúde, esse é um setor extremamente regulamentado, né? É um setor com um nível de especialização, de especialidade muito alto, né? O nível de conhecimento técnico que a gente exige hoje dentro da organização, ele é extremamente alto. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando do grupo UHG, a gente tem hoje algo em torno de 40 mil colaboradores aqui no Brasil. E mais da metade desses colaboradores, eles vêm, ou a gente requer uma bagagem técnica bastante expressiva para eles, né? Porque são pessoas que atuam na área assistencial, ali no front, como a gente fala, atendendo pacientes, né? Então, eles vêm com uma formação acadêmica bastante robusta, mas ainda assim, a gente tem, quando eles entram na nossa organização, a gente traz aí mais uma bagagem técnica para que eles entendam um pouco mais também dos nossos protocolos clínicos, né? Todos os nossos procedimentos, etc. E aí tem algo bastante interessante na área da saúde, que é, apesar de eu falar para vocês que o nível de especialização técnico ele é muito alto, essas faculdades e cursos, né, a formação acadêmica que eles trazem, por um lado, ao mesmo tempo, né, que o lado técnico é muito forte, o lado de gestão, como o Flávio comentou no começo, ele não é tão forte assim. Né? Então, quando você pega uma faculdade de enfermagem ou de medicina,
eles não têm essa formação na área de gestão. Então, eles não aprendem sobre como fazer gestão de negócios, como fazer a leitura de um balanço, de um P&L, por exemplo. E eles também não têm uma formação em liderança, em gestão de pessoas, né? Na área assistencial, pela natureza da função, eles são treinados a tomar decisões sozinhos. É ali no momento em que eles estão com o paciente, se um médico, um cirurgião, está com o paciente numa cirurgia, é ali que ele toma uma decisão do que ele tem que fazer. Ele não tem a oportunidade de dialogar, de compartilhar essa decisão com outro profissional. Então, eles são treinados a tomar decisão sozinho. E a gente sabe que quando a gente traz isso para o mundo organizacional, né, quando eu trago isso para uma função de liderança, de fato, a realidade é um pouquinho diferente disso, né? A gente sabe que o líder ele precisa trazer performance para a companhia. E a gente sabe que a gente não consegue trazer performance para a companhia se a gente, de fato, não tiver o engajamento dos colaboradores. E eu não consigo ter esse engajamento se eu não tiver um líder que inspire, que tenha uma boa escuta, que, de fato, valorize os seus talentos, né? E aí a pergunta que vem, né, que é um pouco do tema do que a gente veio conversar com vocês hoje, é como a gente faz isso. Estou trazendo um contexto para vocês de que aqui a gente eu trago profissionais com um gap, né, nesse desenvolvimento, e como é que a gente faz isso aqui? Então, aqui a gente trabalha com a máxima do 70-20-10, acredito que todos vocês conheçam, mas 70% desse desenvolvimento vem através de ações no dia a dia, 20% vem através de ações de coaching e 10%, de fato, a gente fala ali do treinamento mais formal, tá? E, como eu falei para vocês, um dos grandes desafios que eu tenho hoje na companhia é falar desse desenvolvimento de liderança. Em diversas situações, eu trabalho com uma parceria com o coaching. O Flávio falou, a gente já fez alguns trabalhos juntos, principalmente aí no desenvolvimento dessa liderança mais sênior da companhia, das lideranças que estão ali mapeadas em posições de sucessão estratégicas para a companhia. Porque muitos deles, de novo, vêm de uma carreira médica, de uma carreira assistencial, e não vêm com essa bagagem. E como muitos não têm essa bagagem, eu preciso, em diversas situações, trazer também esse coaching de fora, para trazer um pouco mais desse olhar aí de desenvolvimento de líderes também, tá? Diferente de outros segmentos de mercado, né, onde eu consigo trazer profissionais, então, eu consigo trazer para o varejo, eu consigo trazer profissionais que venham de experiência, por exemplo, em indústria, mas dentro da área da saúde, eu brinco que ele é um segmento um pouco mais restrito, né, e eu brinco também que a gente, em algumas situações, a gente faz brincadeira de rouba-monte, né, então eu tiro o profissional que se destaca, que ele vem com uma bagagem técnica, mas que tem uma boa bagagem também de gestão e de liderança, esse profissional, de fato, ele se destaca, né? E o que acaba acontecendo é que as outras empresas no mercado, que não são tantas assim, né? Quando eu olho empresas no setor de saúde, não são tantas empresas assim, a gente começa até a ver agora, né, um movimento bastante diferenciado nesse segmento, então algumas startups surgindo, a gente está vendo aí alguns grandes movimentos de fusão e aquisição, então esses recursos acabam migrando muito de uma organização para outra, né? E no final das contas, o que a gente precisa é formar cada vez mais esses talentos. Naturalmente, o desafio é como é que eu desenvolvo e retenho esse talento aqui, porque a briga, a busca por esses talentos, ela é bastante alta, né? E aí, isso se torna fundamental quando eu penso, de fato, na estratégia da organização. Gente, eu não consigo entregar nada se eu não tiver pessoas. Tudo que a gente tem de combinado em termos de entrega com o nosso shareholder, isso só vai acontecer se eu tiver pessoas. E eu só consigo trabalhar no engajamento, no desenvolvimento de pessoas se eu tiver líderes bem formados. E aí, um ponto que eu também acho importante de trazer aqui para a nossa conversa é que quando eu falo de desenvolvimento dessa liderança, eu estou falando para além das questões cognitivas, né? Então, eu falei um pouco para vocês sobre o desenvolvimento técnico, eu falei sobre o desenvolvimento de gestão, de liderança, mas importante também trazer é que a gente tem um foco muito grande também no desenvolvimento de questões emocionais, né? Aqui na UHG, a gente tem um trabalho muito bonito, vale a pena conhecer, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, pode entrar em contato comigo depois, a gente fala com mais detalhes sobre isso, mas a gente tem um trabalho muito bonito e intenso sobre cultura. A gente fala de princípios e de valores
da nossa cultura, aquilo que de fato a gente acredita e como a gente entende que essa organização se posiciona. E é claro que essa cultura, gente, ela só existe se de fato essa liderança praticar essa cultura no nosso dia a dia. São os líderes os responsáveis por fazer com que isso de fato se concretize e isso aconteça. E aí na nossa cultura a gente fala muito também sobre a questão das relações humanas. A gente fala muito sobre o balance com os temas também de saúde mental, né? Acho que não dá para a gente passar, quando a gente fala sobre desenvolvimento dessa liderança, não dá para a gente não trazer esse olhar, né? Vocês podem imaginar os desafios que a gente teve aí na área da saúde durante essa pandemia, né? Algo totalmente desconhecido para todo mundo, a gente tendo que aprender ali na prática o como lidar com aquela doença, mas ao mesmo tempo cuidando ali, né, e buscando salvar o máximo de vidas que a gente de fato pudesse, né? Um desafio enorme, produtos, medicamentos faltando no mercado e muito medo do nosso time também pelo desconhecimento. Então vocês podem imaginar o que não foi trabalhar isso aqui. E o que a gente tem trabalhado muito, um dos princípios da nossa cultura, para tangibilizar um pouco para vocês, a gente fala sobre a sombra da liderança, né? O quanto que o que os líderes falam, agem, como eles praticam, isso reflete no time, né? Assim como é na nossa casa, quando a gente pensa, né, com os nossos filhos, na relação com os nossos filhos, nós somos sombras para nos nossos filhos, né? Assim é o líder dentro da organização. A sombra do que ele acredita, do que ele pratica, principalmente, é a forma como, no final das contas, a gente vai fazer com que as coisas aconteçam dentro da organização. E daí vem a minha fala, né, de como trabalhar isso com essa liderança, né? Como que a gente, de fato, trabalha com esse líder para que ele consiga ter um maior equilíbrio. Porque a gente sabe que se esse líder não estiver bem, se ele não estiver bem e equilibrado, a gente sabe que o time também não estará dessa forma, né? Então, o que a gente trabalha é buscar também, nesse processo de desenvolvimento, o equilíbrio. E toda vez que eu falo equilíbrio, acho que a primeira imagem que a gente tem é pensar numa balança, né? E eu não acho que essa balança ela tem que ser uma balança em que ela fique 100% do tempo ali na mesma posição. A gente vai ter alguns momentos em que a gente vai pesar um pouquinho mais para um lado, em outros a gente pesa para o outro, mas, no fundo, a gente tem que conseguir equilibrar isso. Eu acho que esse é um dos nossos principais desafios hoje. Acho que quando a gente fala de desenvolvimento, né, de liderança, os desafios que a gente tem, eu tenho certeza que Raquel e Kátia passam pela mesma coisa aqui, muitos de vocês também, nas organizações onde vocês trabalham, até mesmo na vida pessoal. A gente está falando de desenvolvimento humano num aspecto bastante amplo, né? A gente não pode olhar só para o aspecto cognitivo, a gente tem que olhar também para as questões físicas, a gente também tem que olhar para as questões, principalmente aí emocionais, né? Principalmente durante pós-pandemia, acho que são esses grandes aprendizados aí que a gente tem vivenciado e que estão aí principalmente no topo da nossa agenda. Atualmente, eu assumi a área de talent da organização e o que a gente mais tem colocado como desafio passa por isso, passa por esse desenvolvimento de entendimento do negócio como um todo e desse equilíbrio aí do desenvolvimento da liderança. Acho que eu poderia ficar aqui contando 1000 exemplos, 1000 situações para vocês, mas como eu falei no começo, a nossa ideia é trazer um pouco aqui da nossa bagagem, da experiência e deixar para a gente ter um pouco mais de troca no final. Com isso, eu passo a bola para você, Raquel, para você contar um pouco também da sua vivência. Muito obrigada, Renata. Excelentes reflexões. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer Gillian, Flávio e Wang pelo convite. Que bom participar com vocês dessa semana de aprendizado, grande aprendizado, né? Bom, eu vou começar também me apresentando, né? Eu sou a Raquel, eu sou uma mulher branca, estou usando hoje uma blusa preta, um colar branco, eu tenho cabelo castanho curto. Eu sou mineira, formada em psicologia. Hoje, coincidentemente, estou aqui em Belo Horizonte, estou indo visitar uma das nossas usinas, e formei aqui em psicologia. Tenho uma especialização também em psicologia do trabalho aqui na UFMG. Fiz também um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, aqui também em Minas. E, recentemente, eu concluí uma pós-graduação em gestão das emoções nas organizações, em parceria com o Hospital Albert Einstein.
Eu tenho, dentro da minha jornada na área de pessoas, eu estou concluindo aí 20 anos de trajetória. Desde a minha conclusão do curso de psicologia, eu embarquei na área de recursos humanos e sou apaixonada pelo que eu faço. Nos últimos 10 anos, eu atuo na Gerdau e já atuei em diversas regiões no Brasil. Atualmente, eu fico em São Paulo, né, e hoje eu lidero a área de pessoas na Gerdau Aços Brasil, que é uma das operações que temos aqui no Brasil, que conta com aproximadamente, nessa operação, 15 mil colaboradores próprios. Dentro do meu escopo atual de trabalho e das minhas responsabilidades, né, além da atuação junto com o meu time que fica no Brasil todo, como parceiros do negócio, né, como business partners, eu também tenho comigo e vim assumindo nos últimos anos algumas outras áreas, como a área de saúde e bem-estar, que foi implementada há 3 anos e que tem ganhado escopo e força nos últimos anos, principalmente aí com a questão da pandemia e pós-pandemia. Também a área de relações trabalhistas e sindicais, talent acquisition, a gente tem uma área específica de cultura que trabalha o tema excelência operacional dentro da Gerdau. Tenho também comigo uma academia de desenvolvimento de líderes, que quero contar um pouco para vocês mais em detalhe desse nosso desafio, e a área de facilities. Eu sou casada com o João Pedro, sou mãe do Chico tem 2 anos, tem sido, desde que eu engravidei, a minha fonte de energia, de inspiração a cada dia. E talvez como uma curiosidade, né, eu também, nos últimos 5 anos, foquei muito na busca do equilíbrio emocional e me dediquei muito para entrar no universo mais espiritual. Então, eu sou reikiana, praticante e aprendiz de yoga e de meditação. Esse é um pouquinho aí da minha história. Bom, antes de falar, né, do tema específico, né, eu queria trazer uma breve contextualização sobre a Gerdau, eu não sei se todos e todas aqui conhecem. Nós somos uma empresa brasileira, né, completamos neste ano 121 anos de empresa. Somos uma empresa do aço, né, então do ramo siderúrgico. Temos, como eu disse, aproximadamente aí de 15, um pouco mais de 15 a 18 mil colaboradores próprios que vêm flutuando e aumentando aí nos últimos anos, e no mundo em torno de 25 mil colaboradores, né? Nós estamos hoje em 10 países e atuamos aí na cadeia de produção do aço do início ao fim, né? Então, desde a produção de minério, também somos aí a maior recicladora de sucata, né, na América Latina. Tem sido um grande propósito e uma conexão que temos feito aí no último ano com o tema de sustentabilidade, né, com o tema de ESG, e temos, como o Flávio disse, vivido grandes momentos, né, o nosso setor ele oscila muito conforme o que está acontecendo no mundo, né, então a gente sofre realmente impactos que acontecem fora do que acontece dentro do Brasil, e temos trabalhado constantemente nessa habilidade de sermos resilientes e conseguimos tomar decisões rápidas para enfrentar o que vem pela frente, né? A gente costuma dizer dentro da Gerdau que quem tem 121 anos tem muita história para contar e já viveu muitas versões, né? Então, eu acho que na minha trajetória, com 10 anos de empresa, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas histórias e realmente contar para vocês que talvez a empresa que eu entrei em 2011, ela é bem diferente da empresa que eu atuo hoje e vai ser diferente daqui a um tempo, quando eu olhar para trás, a gente vai enxergar também uma empresa diferente, pela inquietude, por ser uma empresa incansável na busca de trazer melhor performance, de trazer as pessoas no centro de tudo, de focar no cliente, e aprendendo, né? Dentro dessa trajetória tem diversos erros, fracassos, tem conquistas, e torna-se incansável para tentar buscar a sua melhor versão a cada dia, né? A gente vem, então, ao longo dessa minha jornada de 10, quase 11 anos na Gerdau, vivendo um processo muito forte de transformação cultural, e eu queria me aprofundar para contar para vocês desses desafios que a gente tem nesse momento. Esse processo de transformação cultural, ele começou em 2014, onde naquela época a organização tomou a decisão de revisitar alguns comportamentos que até então tinham trazido sucesso na história da Gerdau, mas quando a gente olhava para os desafios do futuro, eles não
não seriam suficientes, né? Então, naquele momento foram priorizados novos comportamentos, a gente chamou de atributos, e que a gente levou para trabalhar com a liderança como tema de desenvolvimento, né? Quais eram esses atributos? A gente falava de ser uma empresa mais aberta, né? Que significa ter maior escutativa, de aceitar também conversas difíceis, opiniões diferentes. A gente falava de simplicidade, de menos controle, menos hierarquia. A gente falava de autonomia com responsabilidade, e a gente falava de ter cada vez mais líderes que desenvolvem outros líderes. Tá? Foi um trabalho longo, né, desde 2014. O projeto ele chamava Gerdau 2022, né, porque ele tinha até como foco chegar em 2022, tendo a gente ter aderido a esses comportamentos. E aí é interessante porque nós chegamos em 2022 e fizemos uma super reflexão, e sim, a gente entende que com todo o trabalho que foi feito de desenvolvimento da liderança, um trabalho muito bem estruturado, né, a gente chamava, e a Renata trouxe isso, né, do líder sombra, a gente trouxe muito a metodologia da walk the talk, né, então o líder puxando o exemplo, como exemplo, puxando o comportamento, indo para a sala de aula, ele aprendendo, ele levando conhecimento e principalmente tendo ações de ver e agir que pudessem trazer, através de símbolos, sistemas e comportamentos, essa cultura que a empresa tinha definido como central e como core para ser trabalhado, né? A gente simplificou a estrutura, a gente conseguiu desenvolver liderança, muitos se desenvolveram, alguns decidiram sair, alguns a própria organização entendeu que depois de tanto trabalho de desenvolvimento se tornaram contra-símbolo da cultura e tivemos que tomar algumas decisões difíceis, mas a gente entende que no balanço dessa jornada, chegando em 2022, muita coisa aconteceu, mas não foi suficiente. E olhando os últimos desafios que a gente vem vivendo no negócio da Gerdau, a gente precisava aprofundar e continuar evoluindo um pouco mais no tema da cultura. Então, no final do ano passado, nós fizemos uma releitura desse tema e recontratamos com toda a liderança o que era preciso ser feito daqui para frente, né? Olhando os resultados, né, no ano passado completamos aí os 120 anos de Gerdau e tivemos o nosso melhor resultado da história. A gente olhou para isso e falou, o que aconteceu aqui que a gente precisa replicar e o que a gente vai olhar e falar, não é suficiente, a gente precisa continuar trabalhando com os nossos times, né? E olhando os comportamentos que a gente tinha definido e priorizados em 2014, nós fizemos uma ressignificação de cada um deles e lançamos, naquele momento, a aspiração da Gerdau. Lembrando que cultura conectada o tempo todo com a estratégia para fazer com que, através do como, a empresa alcance seus resultados, né? Então, a gente trouxe um olhar bem grande de que era preciso dar continuidade. A Gerdau é uma empresa, como eu disse, inquieta, que tem muitos sonhos, tem um propósito muito forte, e que redefiniu, então, a aspiração dela para os próximos 10 anos, né? Que é de ser uma das empresas da cadeia do aço que sejam mais rentáveis e admiradas no mundo, e uma das mais relevantes nas Américas, né? Então, é um desafio grande quando a gente olha em 10 anos, e para isso a gente voltou para os comportamentos, fazendo aí uma releitura, uma ressignificação de cada um deles, né? Porque a gente entende que para a gente alcançar essa aspiração da Gerdau, um dos fatores que a gente entende críticos de sucesso é que a gente precisa ter pessoas e líderes capazes de realizar o que a gente chama dentro da Gerdau de feitos admiráveis e que sejam preparadas para o futuro. E aí, nós trouxemos os 3 comportamentos, né? Eram 4, a gente trouxe 3, que a gente começou a trabalhar a partir do início desse ano, com toda a liderança e que faz parte de todo o nosso plano de desenvolvimento daqui para frente, né? Um deles, né? O primeiro deles, a gente está chamando de Dialogamos com Verdade e Respeito. Então, é uma evolução do que a gente chamou de abertura lá em 2014, e aqui a gente traz forte o conceito de segurança psicológica. É um tema novo para a gente dentro da Gerdau, acredito para as organizações como um todo, mas a gente tem uma frente de trabalho específica, discutindo e entendendo que se a gente tem um ambiente, e a gente acredita que se a gente tem um ambiente seguro, psicologicamente, emocionalmente, a gente consegue ter pessoas na sua melhor versão e que produzem mais e que a empresa traga o seu resultado conforme a sua aspiração. O segundo comportamento nos superamos todos os dias, e aqui tem um olhar, sim, para resultado, mas principalmente trazendo como referência a minha versão, a minha referência
Então, que eu busque a minha melhor versão todos os dias, que eu tenha a mim mesmo como referência. E a gente lançou recentemente, conectada a este comportamento, um indicador, o NPS, que a gente começa, a partir deste ano, a mensurar o quanto nós temos de líderes desenvolvedores dentro da Gerdau. Então, é NPS de cheque de mensuração de liderança desenvolvedora. Lançamos agora, no último mês, ele fez parte da nossa pesquisa de clima, e a partir de agora, todo ano, a gente terá ele como referência para que a liderança utilize no seu próprio plano de desenvolvimento. Ele não tem um caráter de comparação, a gente não divulga os resultados, cada um tem o seu score, que é dividido, obviamente, com o seu líder imediato, com a área de pessoas, e utiliza como input para o seu desenvolvimento, para o seu plano de ação, plano de desenvolvimento. E o terceiro e último comportamento é o fazemos acontecer com autonomia, responsabilidade e atitude de dono, que também já é um avanço do que a gente vinha falando lá atrás de autonomia com responsabilidade. Bom, então, para fazer tudo isso, né, um grande desafio que a gente tem olhando os próximos 10 anos, o que a gente viveu nos últimos anos e os próximos 10 anos, a gente sabe que foi preciso a gente fazer uma redefinição de como a gente abordava o tema educação e desenvolvimento dentro da Gerdau. Então, desde então, a área de desenvolvimento, né, corporativa e conectada à operação, ela passou por diversas mudanças, né, tanto em estrutura, tanto em estudo de métodos, em conexão com tendências, com o que vem pela frente, em formatos de educação e aprendizagem, para que apoiassem, né, nesse plano de formação e desenvolvimento dos líderes da Gerdau de hoje e do futuro, né? Então, hoje nós temos um processo de aprendizagem que eu posso dizer que ele está passando por um processo de mudança para que ele chegue no que a gente acredita, dentro da metodologia e das teorias, que tenha o usuário no centro dele, né? Que tenha o indivíduo como foco da aprendizagem. Obviamente, um olhar do indivíduo conectado às necessidades do negócio, né? E se eu consigo fazer essa conexão da necessidade do indivíduo, a forma que ele aprende, o olhar para o que ele precisa aprender e conecto com o negócio, a gente entende que a gente vai ter cada vez pessoas mais engajadas, mais preparadas e conectadas com o que precisa ser desempenhado, aumentando e alavancando a performance do negócio, né? A gente vem trabalhando, então, neste momento, com um foco, a gente gera inputs para todo o nosso processo de aprendizagem através do nosso ciclo de performance, né? Ele é anual, ele gera vários inputs para que o líder trabalhe com seus times dentro dos feedbacks. A gente tem um input uma ferramenta que chama input, que a gente trabalha ela 360, e que a partir desses inputs que o líder, né, que o colaborador recebe, ele consiga voltar e concretizar em ações. A gente trabalha muito com assessments, através desses assessments gerando inputs também para ações como mentorias, né? A gente vinha trabalhando ao longo do tempo muito com mentorias internas, e a partir dos últimos anos a gente foi buscar no mercado mentores externos. A gente sempre trabalhou com coaches externos e a gente vem avançando cada vez mais com os parceiros, porque a gente entendeu que a gente teria modelos diferentes dentro da organização. Eu teria, a partir das necessidades que são individuais, eu teria que buscar profissionais também que conectassem ao que a empresa precisa trabalhar em liderança, o tema do coach. Então, eu tenho tanto o líder que recebe pela primeira vez uma equipe, que a gente chama de coach de primeira gestão, eu tenho alguns trabalhos de coach e mentoria voltados para a cultura, como a gente passou por esse processo todo nos últimos anos. Quando eu trago alguém de mercado, eu preciso trabalhar para que ele consiga conectar a cultura, para que ele entenda essa história e essas versões da Gerdau dos últimos anos, para que ele se integre melhor. E eu tenho, olhando para o futuro, né, os próximos passos e a formação de pipeline para cadeiras críticas que são mapeadas todo ano na organização, né? E aí a gente tem dentro do nosso processo de aprendizagem um olhar, então, para quem hoje atua na sua responsabilidade atual, o que eu tenho. Ao longo dos últimos anos, nós contratamos muitos colaboradores e a gente entende que existe um gap, uma lacuna, né, do que a minha posição atual pede e do que a pessoa que ocupa aquela posição hoje tem, tanto de conhecimentos técnicos, de gestão e humanos. Então, a gente lançou no ano passado o SIGA, que é a nossa Academia de Desenvolvimento de Líderes,
que olha para o colaborador, para a liderança, na sua posição atual, né? Então, temos diversas trilhas que foram construídas. Somos uma empresa, de novo, né, uma indústria, uma empresa do aço, onde o tema segurança e risco é diariamente discutido, é a nossa prioridade. Então, a gente entende que parte desse processo de aprendizagem ainda vai ser top-down, ainda temos aquele formato tradicional, obrigatório, todo mundo precisa ter, né, que é o básico para a sua atuação, mas a gente começa a olhar para aquilo que é diferente, que não é da sala de aula, que são experiências, que são trocas que precisam ser feitas e não necessariamente no 70-20-10 fique concentrado só no 10, né, só na escola. E temos, além disso, os programas de formação que olham para o futuro. Então, a transformação cultural, ela trouxe o tema do colaborador no centro e a gente entendeu que a gente precisava, dentro dos desafios da Gerdau, formar para o futuro. Então, hoje, desde, obviamente, a formação de estagiário, trainee e líderes que hoje já executam uma função de coordenação, a gente sempre tem um programa de formação que prepara para a cadeira futura. Né? Não é a liderança que escolhe quem vai participar dos programas, no primeiro momento, a gente abre as vagas, as pessoas se inscrevem, então existe o interesse do indivíduo em participar, em se desenvolver, e a partir daí a gente faz um processo seletivo com os requisitos mínimos para aprovar a turma que a gente tem no ano. Então, hoje a gente tem, neste ano, na Gerdau, 300 líderes em formação. Né? Eu tenho, claro, o desafio é grande, né? São 1.500 líderes, né, no Brasil hoje, mas a gente entende que do que a gente fazia para o que a gente tem hoje, a gente já consegue ter ações mais estruturadas e com o olhar do indivíduo, através dos programas de formação, olhando para o futuro e para as necessidades que a gente vai ter de ter pessoas cada vez mais preparadas. Tá? Esse tem sido o nosso desafio atual, né? Como é que eu transformo realmente o líder como protagonista da sua história, do seu desenvolvimento, para que ele busque cada vez mais aquilo que faça sentido para ele, que conecte com o desafio do negócio. Né, na minha fala, me perguntaram o desafio, né, o que eu preciso mais focar e o que eu tenho pensado em soluções para trabalhar no desafio voltado para desenvolvimento. A gente passa, nesse momento, justamente na mudança, no desafio da mudança de um líder que recebia todo o input do seu desenvolvimento e o que precisava ser feito, para agora ele ser o agente de transformação, ele ser o protagonista da sua história, ele buscar o que é realmente necessário, que faz sentido para o seu desenvolvimento. Muitas vezes a gente ainda vê a liderança esperando, né? Esperando a área de pessoas, esperando a liderança imediata falar o que precisa ser feito. E com a escola, né, com o SIGA, com os programas de formação, a gente traz essa metodologia de uma forma diferente e a gente vem trabalhando na gestão da mudança e entendemos que a gente tem acertado ao longo desse último ano no que a gente precisa fazer e fortalecer para frente. Então, acho que é isso, um pouco, né, dessa história da transformação cultural da Gerdau e como a gente tem preparado as pessoas para enfrentarem os seus principais desafios e buscarem suas principais versões. Eu vou passar para a Kátia, que vai dar continuidade e falar um pouquinho também para a gente sobre tendências. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos e todas. Flávio, Gillian, Nwang, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Kátia Porto, mulher branca, com cabelos castanhos na altura do ombro, e eu estou vestindo uma blusa de gola alta porque está um frio danado hoje aqui. É um prazer estar aqui, gente. Eu hoje sou vice-presidente de Recursos Humanos do Grupo Carrefour Brasil. Eu diria que a gente está passando por um desafio enorme, porque a gente está prestes a fazer uma fusão. O CAD deve ser aprovado na semana que vem, dia 25. A aprovação do CAD, com a aprovação do CAD, a gente caminha para uma das maiores integrações do varejo. O Grupo Carrefour tem 100 mil funcionários hoje, está adquirindo o Walmart Brasil, que virou o Grupo Big, com 60 mil funcionários. Então, a gente passa a ser uma empresa de 160 mil funcionários no Brasil, um dos maiores empregadores do Brasil, e um orgulho porque vai ser a maior empresa do Grupo Carrefour no mundo, vai estar aqui no Brasil. A minha carreira sempre foi em recursos humanos, eu fui pega pelo bichinho do recursos humanos já na faculdade, também entrei na área de recursos humanos, não saí mais, fiz uma carreira internacional, fui expatriada em 6 países, em 2014 eu retornei para o Brasil para tocar uma operação do Grupo BAT.
Então, hoje, assim, a ideia aqui, não vou falar muito dos desafios que a gente vai enfrentar na integração, porque eu acho que tanto a Renata e a Raquel já falaram muito do desafio da área de recursos humanos, mas eu quero falar um pouco de tendências, porque no meio desse caminho aí, um ano atrás, eu me aventurei no marketing digital e abri uma página no Instagram e comecei a gerar conteúdo, porque naquele momento da pandemia eu queria me conectar mais. E isso acabou não só me conectando mais com as pessoas no mundo do desenvolvimento humano, mas acabou me conectando muito de olhar para tendências, o que está pela frente, o que vem pela frente, quais são os desafios. E aí, quando eu começo a falar de desafios, o primeiro que eu tenho visto nos últimos anos, e eu acho que vai ficar muito mais forte para os próximos, é que o foco na carreira organizacional, ela começa a ser casada com foco na carreira pessoal. É muito difícil hoje separar esses dois lados. Então, cada vez mais, quando as organizações pensarem em estruturar, desenhar a carreira de um executivo, eles vão ter que olhar para essa carreira pessoal. A gente sai daquele modelo em que o nosso sucesso era baseado no cargo que a gente ocupa e quanto a gente ganha, e começa a entrar no modelo de que o nosso sucesso, ou o sucesso desse colaborador, ele passa por muito mais pilares, que é o pilar de flexibilidade, o pilar de qualidade de vida, o pilar de tempo para ele próprio, e isso tem que casar com as competências e necessidades do negócio. Então, cada vez mais, e eu começo a ver isso hoje no Grupo Carrefour, a gente senta para falar de carreira como executivo e fala, eu penso em você nessa posição, e ele fala, essa não é bem a posição que eu gostaria. Ele começa a trazer o desejo dele para a mesa. E ele é tão competente e ele tem um potencial tão grande que eu tenho que casar isso, eu não quero perder. Como é que, então, eu caso isso com o dia a dia da organização? E o segundo ponto é o dual career. Então, né, eu me casei muito cedo, e me separei, eu casei muito cedo, tive uma filha e me separei cedo. E eu fui quase 10 anos mãe solo nessa loucura de levar a filha para tudo quanto é lugar que eu estava sendo expatriado, até que eu encontrei minha alma gêmea e casei de novo, e com essa alma gêmea vieram 2 meninas. Então, a gente é uma família hoje de 3 meninas, em que os 2 têm carreira. E nesse momento, por exemplo, a gente está numa maluquice, porque meu marido é britânico, trabalha muito mais no Reino Unido do que aqui, tem passado mais tempo lá do que aqui. Então, como é que a gente casa tudo isso? Isso começa a ser cada vez mais comum dentro das organizações. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente está vendo cada vez mais uma aposta em desenvolvimento baseado em feedback, em um feedback contínuo. Então, aquela questão que a gente vê muito dentro das organizações ainda, em que eu dou feedback 2 vezes ao ano, né, mid-year review e o end term, isso deixa de acontecer principalmente com as novas gerações. Mais ainda, quando a gente fala no que a Renata e a Raquel trouxeram, do desenvolvimento 70-20-10. O 70 ele acontece no feedback, no dia a dia. E se a gente não conseguir trazer isso de uma maneira muito mais contínua, a gente perde o desenvolvimento que poderia estar acontecendo com mais velocidade. E aí a gente começa também a olhar para a capacidade dessa liderança, de que nem sempre está preparada para dar o feedback da forma que deveria dar, construtiva, focando em desenvolvimento. Então, se eu olho hoje para um desenvolvimento que acontece cada vez mais através do feedback, eu vou para o meu terceiro ponto, que eu acho que toca o coração de todos que estão aqui, que é, eu preciso ter cada vez mais um líder coach. Não adianta mais eu ter um líder na organização que ele não sabe ser um coach do seu time ou dos principais talentos. E isso não é natural dentro das organizações ainda. A gente ainda, infelizmente, promove por questões técnicas, né? E eu posso falar isso, o varejo, ele é muito técnico, e é um segmento difícil, porque é um segmento intenso, 24/7, como um hospital, e às vezes a gente olha um excelente gestor de loja e não entende que não basta só ser um gestor técnico e olhar reabastecimento de produto. Ele precisa desenvolver esse time dele, e a demanda é muito grande para isso, se eu começo a pensar no ponto 1 que eu trouxe, de que a carreira pessoal está linkada com a carreira organizacional. Então, esse líder coach, de que ele tem um preparo muito grande emocional, tanto Renata e Raquel trouxeram isso. Inteligência emocional, autoconhecimento vai estar na frente de tudo que a gente vai estar fazendo daqui para frente, e a pandemia mostrou muito isso para a gente, é uma realidade que a gente não pode deixar de considerar. O quarto ponto que eu trago é a questão da diversidade. Não tem mais como a gente fazer esse tema como uma peneira, né? A gente tem que, de fato, encarar esse tema como uma realidade, e o Carrefour, vocês sabem que eu estou recente no Carrefour, eu acabei de fazer 100 dias de Carrefour, eu estava liderando o Grupo Big e o Grupo Walmart, eu fui convidada antes do CAD para passar para o lado de cá da mesa,
para liderar essa integração, e a gente sabe dos desafios que o Grupo Carrefour já enfrentou com o tema diversidade, e é os desafios que a gente enfrenta no dia a dia numa empresa que é feita de gente, e numa empresa que é feita na diversidade do dia a dia, com os clientes entrando na loja. Se a gente tem milhões de clientes entrando nas nossas lojas todo dia, que a gente opera em quase 1.000 lojas em todo o Brasil. Então, o desafio da diversidade existe, e, para mim, uma tendência que eu vejo no desafio da diversidade é que a gente precisa começar a se conectar pela similaridade. A gente entra na diversidade olhando o que o outro tem diferente, esquece do que ele tem de similar com a gente para se conectar com muito mais velocidade. A gente se conecta muito mais na similaridade, e é através dela que a gente vai conseguir entender a diversidade. O quinto ponto que eu trago é a saúde, e acho que eu não preciso falar muito sobre isso. A pandemia trouxe isso para a gente, então a necessidade de ter um equilíbrio físico, emocional, espiritual, Raquel trouxe isso na fala dela, numa demanda dela pessoal, está cada vez mais presente, e é o que vai conectar e trazer saúde e bem-estar para o ambiente de trabalho e para os nossos colaboradores. A vida no varejo não é fácil, né? É uma vida muito intensa, e a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, na operação, eu chego a fazer 3.000 vagas por mês. Em um ano, eu troquei quase metade da organização. Então, como é que eu trabalho saúde e bem-estar para essa turma que está entrando, e uma turma que entra na operação, uma turma muito jovem, como é que eu trabalho com eles para que eles aguentem o dia a dia da operação, que não é fácil trabalhar com gente o dia inteiro, os mais diversos tipos, entrando e saindo da loja, não é fácil. Então, o que eu faço em termos de saúde física, emocional e espiritual para os nossos colaboradores? O último tema que eu trago, e que para a gente tem sido um enorme desafio, é como é que eu integro esse mundo virtual, digital e o real. Né? A gente começa a entender que esse mundo da tela aqui, apesar de trazer muita qualidade de vida, ele não conecta tão quanto o mundo real conecta, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer perder essa questão da qualidade de vida, que fala um pouco da saúde. Então, o desafio para a gente é exatamente esse. Como é que eu faço para não perder a questão de qualidade de vida que a pandemia trouxe para a gente, mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar presente presencialmente no dia a dia da organização. O varejo, ele ainda é muito presencial, ele ainda é muito do olhar do cliente. A gente está entendendo que cada vez mais esse consumidor ele está indo para o mundo digital, e como é que a gente conecta esse mundo digital com o mundo virtual. Quando eu falei que eu me aventurei no mundo digital, né, há um ano atrás, com a página do Talent Talks, ele aconteceu por causa disso. Eu era recente no Grupo Big, quando eu entrei para fazer a transformação. O Grupo Big foi comprado por um fundo de investimento, a Adidas, era o Walmart, e eu estava recente lá quando a pandemia chegou. E eu tive muita dificuldade. O modelo mental do passado era, para a gente se conectar, a gente ia em loco, né? Então, você visitava a loja, conhecia o RH da loja, se conectava e trazia esse time para perto de você, e esse modelo mental teve que ser modificado por conta da pandemia. E aí eu comecei a perceber que nas reuniões do Zoom eu não conseguia trazer tração, eu não conseguia engajar o time da maneira como eu gostaria, e foi aí que eu abri uma página fechada ainda do Instagram para trazer mais conexão. Então, trazer esse digital, né, para o virtual e tentar conectar o real vai ser o desafio do futuro, e a gente não tem como fugir disso. Né? Eu acho que o outro desafio que eu trago aqui é o estilo da liderança. A gente ainda vê muitas organizações, e a minha é um exemplo disso, do comando e controle. A gente vai ter que sair desse estilo do comando e controle e passar para um estilo de times cada vez mais. A gente não vai mais engajar no comando e controle, cada vez menos a gente vai engajar. E, infelizmente, boa parte de nós, eu falo por mim, eu cresci nesse modelo, né? Eu cresci nesse modelo na escola, eu cresci nesse modelo quando eu entrei na organização, até recentemente, quando eu olhava para cima, a sombra do líder que a Renata trouxe, o meu líder ainda era comando e controle. E como é que eu faço essa mudança rápida dentro da organização? Então, essas são as 6 tendências que eu vejo vindo pela frente. O que eu acho que vai ser o diferencial quando eu olho, né? O que é importante em termos de competência quando eu olho essas seis tendências? Acho que o primeiro, definitivamente, é o autoconhecimento. E aí tem um papel de vocês incrível, vocês coaches no dia a dia das organizações.
Eu diria que ainda é surpreendente o nível, a quantidade de líderes que nós temos que ainda não têm o autoconhecimento suficiente, afinado, sofisticado para lidar com os desafios que eles estão tendo no dia a dia. E isso é um desastre para a gente dentro da organização, porque não só a perda de talento com a falta desse autoconhecimento, mas a incapacidade dessa liderança de navegar em ambientes de muita mudança, navegar em ambientes de muitos desafios e navegar em ambientes em que a gente tem que navegar no desconhecido, né? Então, eu vou dar um exemplo claro hoje. Obviamente, no meio de uma fusão enorme que a gente está fazendo aí, tem a questão da insegurança, né? Mas a gente tem, o CAD é muito rigoroso, o órgão regulador, e a gente não pode falar algumas coisas que a gente gostaria de ser transparente. Eu tenho líderes que sabem navegar nesse ambiente de uma maneira linda e que os times não estão ansiosos. Eu tenho líderes em que os times estão tendo burnout, estão saindo porque não estão conseguindo lidar com a falta de informação e com o medo de perder, obviamente, o cargo nessa fusão grande. Então, esse autoconhecimento e essa capacidade de inspirar para depois engajar e liderar vai ser fundamental, é uma competência necessária para os próximos momentos ou para os próximos anos que a gente vai enfrentar. O segundo ponto é a capacidade de adaptação, e a gente não tem como fugir disso. Assim, eu não vou entrar no clichê de que mudança é a única coisa constante que a gente vai ter na nossa vida, e se a gente não tiver essa capacidade de se adaptar para o que está vindo pela frente, a gente não vai conseguir se adaptar aos novos modelos que o ambiente corporativo vai exigir da gente daqui para frente. E aí um papel enorme também de vocês, coaches, nesse momento de ajudar as organizações e líderes nessa capacidade de adaptação e leitura de cenário. E o terceiro ponto é agilidade junto com colaboração. Então, essa questão que a nossa geração, eu falo da minha geração, né, que a gente planejava, e aí a gente então botava um piloto para testar, isso vai desaparecer, não tem como mais. O novo modelo mental eu tenho a ideia rápida, eu vou lá e testo, eu tenho uma ideia rápida, eu vou lá e testo, está tudo certo se der errado, e aí quando eu testo, eu não posso testar sozinho. Eu tenho que testar com a colaboração, eu tenho que testar agregando. Então, essa questão da agilidade com a colaboração vai ser algo que a gente vai exigir cada vez mais, vai ser cada vez mais exigido dos profissionais no futuro. Então, esses são os meus talking points. Eu vou recapitular rápido os 6 principais pontos de tendências que vêm pela frente, na minha percepção, na minha visão, é o foco da carreira pessoal com a carreira organizacional dando um match, casando, é a aposta no feedback contínuo, todo dia, todo momento, on time, in real time, é o investimento do líder coach, que tem que sair do modelo de comando e controle, do modelo de times e inspirar. Saúde é muito importante, diversidade é muito importante, e a integração do mundo digital, real, com o mundo virtual. E os principais componentes, competências que a gente precisa nesse momento para liderar esses pontos que vêm pela frente é o autoconhecimento, capacidade de adaptação, agilidade e colaboração. Com isso, eu encerro a minha parte aqui e eu devolvo para você, né, Flávio? Volta com você agora. Obrigada, gente. Sim, eu pego a bola. Obrigado, Renata, Raquel e Kátia. Eu acho que tivemos alguns insights muito interessantes. E, evidentemente, várias perguntas começam a pipocar. A gente falou de saúde mental. E o impacto que a pandemia teve sobre os colaboradores. Como é que está sendo tratado esse tema nas organizações? Como é que as pessoas que estão sofrendo de algum tipo de impacto, seja por estresse do trabalho propriamente dito, seja oriundo da pandemia, como é que a gente está lidando com essas pessoas? Como é que a gente está apoiando e recuperando, digamos assim, essas pessoas? Alguém se aventura? Eu posso começar. O varejo não fechou, né, gente, durante a pandemia. Então, claramente, o escritório central, né, a parte administrativa, foi para home office, mais a operação, porque 95% da nossa atividade estava na linha de frente. Então, eu tinha
2.000 funcionários, 3.000 em home office e 96.000 operando todo dia na linha de frente. Então, assim, a gente montou um war room, tanto quando eu estava no Grupo Big Walmart, quanto aqui no Carrefour. Logo no início da pandemia, foi montada uma equipe monitorando tudo o que estava acontecendo, com uma linha, um hotline que eles tiveram acesso, não só de casos de contaminação pelo Covid, mas de casos que a gente diria de apoio emocional. Então, muitas pessoas perderam familiares, né? Muitas pessoas perderam familiares que eram provedores da família, então eles não só tiveram a perda emocional, mas a perda financeira. Então, a gente montou uma equipe de apoio em que a gente tinha psicólogos, a gente tinha especialistas financeiros para ajudar nesse momento, e a organização ajudando com a saúde de cada um deles. A gente não mediu esforços para, se tivesse que algum funcionário tivesse que se afastar, que não fosse só por Covid, fosse por questões emocionais, a gente afastava e a gente teve todo o apoio. A gente quase que aumentou em 20% o nosso quadro, dos dois lados da operação, Grupo Big e Carrefour, com a questão de saúde, com o apoio de uma equipe médica para estar falando com eles a todo momento. Além disso, a gente trouxe constantemente médicos super credenciados do Einstein, que faziam palestras constantes toda semana para a nossa população interna de colaboradores, mostrando os caminhos do que eles podiam seguir, mas também mostrando o apoio e as formas de apoiar que a gente tinha dentro da organização. Se eu puder complementar aqui também, Flávio, trazendo um pouco desse olhar, né? Assim como o varejo, bom, a área de saúde não parou mesmo, né, gente? E aí, eu acho que assim, a gente trouxe, eu queria trazer um olhar bem amplo, né? O primeiro assim como a Kátia falou, nossa parte toda administrativa veio para o home office, o que também foi um grande desafio. A gente não estava preparado para isso, em todos os sentidos, em termos de tecnologia, disponibilização de ferramentas de trabalho, nem todo mundo, né, tem em casa uma boa rede, então esse também foi um desafio, a gente não pode deixar de considerar isso, né? Temos aí grandes desafios também para quem está trabalhando de casa, encontrar esse equilíbrio também, né, entre você trabalhar e ter a sua vida pessoal. Muita gente acabou, né, aumentando muito a jornada de trabalho, então acho que esse era um lado e a gente tentou cuidar desse lado também. Quando eu falo do time da ponta, gente, acho que aí foi uma gama de atividades, né? Então eu começaria falando um pouco sobre as ações específicas de saúde mental. Então a gente tem inclusive um time liderado por psiquiatras que olham para a organização como um todo, com programas aí bastante voltados para a saúde mental. Tem uma série de iniciativas, então a gente fez diversas palestras, treinamentos com o time assistencial, né, ali na ponta, com muita frequência. A gente tem um programa de apoio ao colaborador que dá um apoio financeiro, psicológico, jurídico para o colaborador, então esse apoio, principalmente psicológico, foi muito utilizado. Essa é uma ferramenta virtual, então o colaborador pode acessar de qualquer lugar, mas no momento da pandemia a gente trouxe, inclusive, alguns psicólogos para fazer rodas de conversas com os nossos colaboradores nas unidades assistenciais, ou seja, nos hospitais, nos ambulatórios, nas clínicas, enfim. Então, a gente deu esse suporte ali em loco. A Kátia falou um pouco desse cuidado, né? A gente criou um programa, chamado United Cares. Então, por mais que a gente seja uma empresa com muita especialidade, com muito conhecimento na área da saúde, a gente também quis trazer um pouco mais de um outro olhar que era de acolhimento, para além da saúde. Então, esse foi um programa desenvolvido por colaboradores, onde os próprios colaboradores se voluntariavam para serem cuidadores de pessoas que se contaminassem pelo Covid. E essas pessoas poderiam ser da área assistencial, poderiam ser da área administrativa, mas a ideia, de fato, era acolher. Muitas vezes, esse colaborador, né, esse funcionário nosso, que ele positivava para a Covid, ele se isolava dentro de casa. E esse processo, quando a gente fala da saúde mental, ele é muito importante. A pessoa ficava muito excluída. Tinha gente que morava sozinho, gente, assim, que mora, que está numa cidade que está aqui, por exemplo, em São Paulo, sozinho, a família não mora aqui. Então, não sabia nem o como fazer, como que faz, como é que eu vou fazer para pedir comida, para farmácia, para tudo. Então, tinha todo um apoio, a gente fez convênios também com farmácias, com supermercados, restaurantes, para a gente dar esse apoio para o colaborador. E a gente também trouxe um outro olhar de apoio financeiro. Então, para os nossos colaboradores, né, que porventura, infelizmente,
faleceram durante o período da Covid, né, de Covid, durante o período da pandemia, que estavam no front ali com a nossa área assistencial, a gente também trouxe aí um apoio, para além do seguro de vida, a gente trouxe um apoio financeiro também para essas famílias, que, assim como a Kátia comentou, muitos eram provedores financeiros da família. Então, a gente tentou ter um olhar amplo de segurança, não somente no trabalho, é lógico que isso, com todos os equipamentos de segurança que eram necessários para eles fazerem a função deles, máscaras, aventais, tudo, a gente também tentou trazer um outro lado de saúde mental e saúde financeira também. Flávio, eu não vou ser repetitiva, mas só queria trazer um ponto que eu acho que foi um ganho no último ano que nós tivemos com o tema de saúde mental e bem-estar. Nós temos dentro do processo de gestão de riscos do negócio um risco novo a partir desse ano, que é a falha na gestão da saúde física e emocional dos colaboradores. E ele é acompanhado pela alta liderança mensalmente. Obviamente, também várias ações ao longo principalmente ao longo da pandemia, foram criadas, mas a gente já começa a olhar o olhar da saúde mental, o olhar do bem-estar impactando no negócio. E o que precisa ser feito estrategicamente, com ações estruturadas. A gente, né, da mesma forma, a operação não parou, e a gente lidou com desafios, por exemplo, de um operador que trabalha à noite, né, o turno dele é da noite, e o filho não tem aula, né, então no momento que ele dormiria de dia, o filho está em casa e acha que o pai vai brincar, e ele precisaria dormir. Então, ele chega para o trabalho cansado, num ambiente de risco altíssimo. Então, como é que a gente cria estratégias e mecanismos para que a gente apoie? Então, é mudança de turno, é avaliação da presença, da atenção, do foco, é apoio com psicólogo, enfim, a gente teve que fazer um trabalho e, obviamente, partindo da liderança. Né? A gente tinha que ter a liderança com o olhar, que é o que a gente chama de semeadores do bem-estar, para que ele tenha esse olhar, para que ele entenda do tema e ele trate da forma que tem que ser tratado. Então, só complementando a fala da Kátia e da Renata. Bom, obrigado, Kátia, Renata e Raquel. Agora, eu trabalho com alguns clientes que estão em absoluto burnout, porque a volta para o trabalho também foi complicada. As organizações, de certa forma, não se prepararam para receber de volta as pessoas dentro do novo mercado que eles estavam olhando. Vocês experimentaram isso também? Vocês têm casos de pessoas que foram muito afetadas e chegam, de alguma forma, estressadas, estafadas, com dificuldade de desempenhar, porque o mundo mudou quase que instantaneamente para eles. Vocês têm ou poderiam comentar alguma coisa nesse aspecto? Flávio, acho que essa é a nova realidade, né? Quando a gente pensa, tirando esse time que está no front, que continuou, né, de alguma forma, vivendo essa vida de sair de casa para trabalhar, eu acho que quando a gente fala agora do retorno, né, aqui a gente tomou uma decisão de voltar no modelo híbrido, para grande parte das funções, exceto aquelas que tinham que ficar e que ficaram trabalhando mesmo durante a pandemia, trabalhando full-time dentro do escritório. Mas acho que essa foi uma grande dificuldade, né? Acho que todo mundo passou por isso, a dificuldade ou o medo no momento em que você diz, você pode tirar a máscara, mas será que eu posso mesmo? Será que eu posso andar na rua assim? Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o escritório? Algumas pessoas com o receio, tem gente que ainda, né, que mora com familiares que são grupos de risco, tem o receio de retornar, tem o receio de sair de casa. Então, todo esse processo, para a gente, tem sido um processo muito cauteloso, de discussão, de conversas com os colaboradores, de entendimentos, que principalmente aí, por a gente trabalhar na área da saúde, a gente tomou a decisão, a gente está retornando para os escritórios somente agora, depois que várias organizações já voltaram, mas porque, de fato, a gente fez isso com muita cautela, acho que, principalmente por trabalhar na área da saúde, né, a gente tinha que ter aí uma atuação bastante cautelosa nesse sentido, mas a gente vê que, sim, tem esse receio, acho que muitas pessoas ainda têm esse receio de retornar, e aí o nosso trabalho, de fato, está sendo de fazer com que isso aconteça aos poucos, e, de novo, tem todo um programa aqui de apoio para o colaborador, para lidar com esses receios, com esses medos, e diversas ações, de fato,
para trabalhar melhor essa questão do acolhimento e da saúde mental. Flávio, eu entendo que é um desafio ainda para a gente. O modelo híbrido está na política, porém, na prática, a gente ainda vê, olhando principalmente escritório, né, nós temos 500 pessoas no escritório, um modelo mental ainda do presencial 100%, tá? E principalmente a alta liderança. Então, esse tem sido um desafio mais ou menos faça-se cumprir a política, precisamos ficar 2 dias em casa, para que a gente consiga, aos poucos, ir trazendo e que vire um hábito. O turnover de nível da média liderança aumentou muito nos últimos meses, e quando a gente olha os dados da saída, né, do offboarding, a gente lida com qualidade de vida ou uma outra oportunidade de uma empresa onde eu vou ficar em teletrabalho, 100% remoto. Então, ainda é um desafio e a gente está trazendo os dados e o tema para a mesa para a gente tentar avançar. Tá? Ainda a gente, sim, tem lidado com burnout, com afastamentos e muitos pedidos de demissão. Agora, olha que interessante, Flávio, rapidamente, porque aqui a gente entrou no modelo híbrido solto, então você ia para o escritório quantas vezes você queria, nos 2 lados, tá? Era a tua escolha. No final do ano passado, o Grupo Big falou a liderança volta, 3 dias da semana, obrigatório no escritório, e aqui, só agora em março, a gente fez um programa, um workshop muito legal, em que a gente falou, olha, a gente quer respeitar esse modelo híbrido, mas para fazer transformação cultural, não tem transformação cultural sem você estar presente. Então, a gente fez um híbrido fixo. A gente falou, toda segunda e quarta, a liderança precisa estar no escritório, porque a gente quer essa liderança junto. O restante, os outros dias você escolhe, tá? Só que eu acho que o momento que a gente está passando aqui no Carrefour, que é um momento de fusão, e que está todo mundo inseguro, as pessoas querem estar no escritório. Então, eu estou tendo uma briga de que eu não estou tendo cadeira suficiente hoje, né? Porque eles querem estar presentes, eles querem ser vistos, eles querem se conectar. Então, apesar da gente saber que isso pode ser momentâneo, hoje tem sido muito legal, porque eles querem estar presencialmente com a gente, tá? Kátia, você trouxe o tema da diversidade, né? E eu estou vendo aqui 3 mulheres na tela, numa profissão onde me parece que a maioria dos executivos da área é mulher. Eu me lembro de uma palestra que a gente fez na ICW do ano passado, onde sobre um dos palestrantes era transgênero, e ela dizia: diversidade não é convidar para o baile, diversidade é convidar para dançar. Convidar para o baile é fácil e deixar sentadinho ali na cadeira. Então, o que está sendo feito do ponto de vista de inclusão? Eu acredito fortemente que as grandes empresas que vocês representam têm um papel importante em promover a igualdade, mas igualdade com I maiúsculo mesmo. O que está sendo feito? Que boas lições, ou até que erros, eventualmente, podem ser compartilhados com esse grupo? Eu posso começar aqui, porque a gente tem... Olha, eu diria que tanto o Carrefour quanto o Grupo Big sempre tiveram um programa e KPIs de diversidade sérios. Mas eu acho que nunca teve tão alinhado com a cultura da organização. Então, hoje, o primeiro movimento que o grupo fez, o Global fez, foi colocar um pilar de diversidade. E, a partir desse pilar, fazer o cascade disso, da estratégia para todas as empresas do grupo. Então, hoje a gente tem claramente, não só os programas de diversidade, de todos os tipos de diversidade dentro da organização, mas a gente tem uma preparação da liderança e do ambiente para receber essa diversidade, que é o que não acontecia no passado. Hoje, os KPIs de diversidade eles estão linkados com a performance da organização, então eles não estão à parte, não adianta o negócio performar se no pilar de diversidade a gente não está performando. E esses pilares, esses KPIs são seguidos de maneira rigorosa. Tá? E eu acho que o outro ponto é a conexão que a gente está fazendo cada vez mais com a comunidade, grupos de apoio, ONGs que estão apoiando os temas, porque o que acontecia no passado é que a gente tinha um olhar muito interno,
e a gente não tinha o olhar externo. E o clash disso acontecia quando as questões externas estavam acontecendo e o olhar interno não estava alinhado. Então, hoje, a gente não caminha sem se alinhar com o que está sendo esperado da sociedade quando a gente fala de diversidade de gênero, quando a gente fala de diversidade de religião, o que a sociedade está esperando disso, o que os grupos de apoio estão esperando disso, como é que a gente conecta esse mundo externo com o mundo interno na nossa estratégia, tá? Flávia, a gente tem mais de 150 iniciativas de diversidade dentro da nossa organização. A verba de diversidade hoje dentro do Carrefour é maior do que a verba de desenvolvimento. É só um ponto para trazer o quão sério a gente está levando esse assunto dentro da nossa organização. Tá? Ótimo. Alguém mais gostaria? Posso seguir? Por favor, Raquel. Tá, rapidamente aqui. Sim, o tema diversidade, a gente também, há em torno de 5 anos, a gente criamos a área, colocamos o tema na estratégia, mas eu acho que o principal é que quando a gente criou o propósito da Gerdau nos últimos anos, que é empoderar pessoas que constroem o futuro, o tema diversidade, o que se espera e o papel do líder, ele foi conectado ao propósito. Então, quando a gente olha a estratégia de diversidade da Gerdau, ela é dita pelo CEO, né, pelo presidente, e ele apoia, claro, acho que quando a gente começou, sim, tinha um olhar de número, né? Números, e precisamos atingir o número, e era muito da diversidade, menos da inclusão. A partir do momento que a gente entendeu, não dá para atuar, não dá para sair falando dos 5 pilares de uma vez, a gente vai ter que dar um passo para trás e trazer o conceito, trazer a sensibilização e o entendimento do tema para a liderança, a gente começa a falar de inclusão. Então, para nós, da Gerdau, o Carrefour é uma referência no tema e nas iniciativas, existem grupos de trocas e a gente sempre está conversando para aprender cada vez mais, mas a gente entende que a gente vem evoluindo, né? Então, obviamente, né, a Gerdau está no Brasil todo, então tem regiões que avançam mais em um pilar, regiões menos, e a gente também entende o momento e a leitura daquela liderança sobre o tema naquela região, para, de novo, não ser só um número e realmente fazer sentido. Mas, sim, né, um tema que está hoje, quando a gente vai discutir carreira, quando a gente vai discutir promoções, ele tem a base, segue sendo a meritocracia, mas ele tem ações afirmativas, discussões, metas que coloquem mulheres, que coloquem negros, que colocam pessoas com deficiência. Então, ele já faz parte dentro dos nossos processos de forma mais estruturada. Flávio, eu queria só contar como que a gente começou esse processo aqui. Então, assim como Raquel e Kátia comentaram, aqui não é muito diferente. Então, a gente também tem toda a questão de diversidade, né, dentro da avaliação de performance de toda a liderança. Então, a gente tem algumas metas bastante claras e específicas ali, mas eu concordo, Flávio, e quando a gente criou essa área aqui de inclusão e diversidade, a gente falou muito disso, né, inclusão e diversidade. Não adianta a gente falar de trazer um público diverso para dentro de casa se eu não trouxer, de fato, a inclusão. E isso vale para todos os nossos olhares em relação à diversidade. Eu sempre digo que trabalhar diversidade é importante não porque é moda, porque todo mundo está falando sobre isso, mas porque, de fato, quando eu penso nos meus clientes, nos meus pacientes, eles são diversos, né? E a gente construiu toda essa agenda de diversidade junto com os nossos colaboradores. Então, hoje eu tenho uma área de diversidade dentro da companhia, na verdade, é uma área de inclusão, diversidade e cultura, então eu tenho uma amplitude em relação ao tema, mas a gente trabalha com 5 grupos de diálogos. Então, eu tenho um grupo que fala sobre religião, um outro que fala sobre gênero, sobre pessoa com deficiência, sobre LGBTQIA+, e a gente também tem um grupo que fala sobre etnia, como que a gente traz um pouco mais de equidade para dentro da companhia. E são esses os grupos que muitas vezes trazem as propostas e as iniciativas e ações que a gente implementa na companhia. Então, isso não é algo só, um grupo, né, de dentro, liderando essa área de inclusão e diversidade, que pensa nessas iniciativas, mas essas iniciativas vêm, de fato, dos interesses dos próprios colaboradores. Então, é super interessante você ver, por exemplo, no grupo que fala sobre a questão de gênero, né? E a gente está falando aí principalmente das questões de mulheres, homens participando e discutindo como a gente pode fazer para, de fato, aumentar, né, a participação de mulheres, principalmente na liderança da companhia. E algumas iniciativas que a gente tem feito, né? Então, acho que vale primeiro a gente falar um pouco sobre, hoje, né, o CEO da Mil é uma pessoa preta, e ele traz uma agenda bastante forte nesse sentido.
A gente está trabalhando com vagas afirmativas, então a gente abre vagas especificamente direcionadas para a diversidade. A gente também tem programas de mentoria específicos para algumas questões relacionadas à diversidade, então a gente tem mentoria específica para mulheres, a gente tem aí duas propostas já engatilhadas para sair, tanto de mentoria para pessoas pretas, como também de mentoria, o que a gente chama de mentoria reversa, né? Então, essa base geracional nova está chegando cada vez mais na organização, e como que a gente faz, então, a Kátia falou muito da geração dela, né? Como que faz para que as nossas gerações aprendam um pouco mais com essas gerações que estão chegando? E eu vi que alguém perguntou aqui um pouco mais sobre a questão de pessoas, como é que vocês colocaram? 50 a mais, enfim, alguém trouxe esse aspecto aqui. Etária, ou seja, Diversidade etária, isso. Isso. E esse é um tema para a gente também que está na nossa pauta e a gente tem trazido. A gente não olha para a idade aqui, gente. Por mais que às vezes a gente fale em algumas organizações, isso parece... Será que isso é assim mesmo? E é assim. Então, a gente não olha isso nos currículos, nas entrevistas, a gente não olha a idade. Empresa americana, principalmente, vocês sabem, isso a gente nem deveria considerar, e a gente não considera isso no Brasil. E a gente tem, de fato, aí diversas pessoas que ingressam na nossa organização já com uma idade acima de 50, 60 anos. Tá? E a gente também não tem ali algo que diga, não, então, como em outras organizações, a pessoa completou uma determinada idade, ele tem que se aposentar, tem que sair da companhia. A gente não tem isso, pelo contrário, a gente entende que isso acaba trazendo muita pluralidade, muito pensamento diverso dentro da companhia. Uma outra pergunta interessante, eu vou pedir talvez que sejamos breves, é o seguinte: a pandemia veio acelerar a digitalização, né? Já existia, mas na medida em que todo mundo teve que recorrer ao home office, a digitalização aumenta. E isso traz um impacto importante na formação dos integrantes de cada uma das empresas. Se vocês têm algum comentário sobre o que está sendo feito em termos de, em inglês a gente chama reskilling, né? Requalificação das equipes, dos integrantes? A gente entrou aqui, desculpa, eu ia apertar o mudo, eu apertei o botão. A gente entrou aqui com um programa do Líder Digital. A gente teve que trazer o que é essa liderança digital, porque como a gente afirmou que a gente continua no modelo híbrido, esse mundo digital tem que funcionar para a gente. Então, a gente entrou com um programa, está começando esse processo aqui, tá, Flávio, de preparar essa liderança para continuar atuando, inspirando e performando no mundo digital. Agora, a gente tem algumas outras, eu diria, os outros desafios que são cargos especificamente técnicos, como você faz no mundo digital. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Um açougueiro que faz os cortes de carne, que a gente fazia um treinamento em loco, a gente tá criando quase o nosso Netflix interno. A gente criou uma rede interna desses programas técnicos. E está indo bem, mas como é que você faz depois para avaliar a qualidade desse serviço, sabe? Então, a gente está tendo um desafio muito grande. A gente não tem a fórmula ainda disso aqui dentro do Carrefour e também no Big, mas a gente está com um foco muito grande dessa liderança digital e da digitalização de muitas das nossas atividades aqui dentro. Aqui, na Gerdau, a gente, mais do que falar do que a gente vai digitalizar, a gente está falando de mindset digital. Então, como é que a gente trabalha no ambiente mais colaborativo, de simplificação? Então, claro, a automatização no ambiente industrial ela é extremamente bem-vinda, né, para tirar o homem de frente do fogo, né? A gente fala muito isso ali da produção do aço, ou a mulher da produção, em frente à produção do aço, mas a gente está falando muito mais do mindset. Então, existem alguns programas de formação para liderança e desenvolvimento da liderança, até porque o jovem que chega, ou alguém que a gente traz de mercado já com esse mindset, ele precisa ter um ambiente para que ele atue daquela forma, né? Se é um dos nossos pilares, a gente precisa acolher e absorver esse mindset. Então, a gente está preparando muito o líder para que ele se transforme, mas ele também aceite o que vem do seu time. É mais ou menos nessa linha. Aqui ainda é um desafio também, viu, Flávio? Quando a gente pensa em todos os sentidos, né? Por mais que quando eu pense lá na ponta, né, na minha área assistencial,
tem muita tecnologia envolvida, né? Então, você já começa a ver muitas cirurgias acontecendo por robótica. Então, tem um processo, de fato, acontecendo ali no dia a dia com essa equipe, que muda muito, de fato, ali o mindset, a forma de operar, operar literalmente, né? Não é operar as atividades, mas tem ali um processo bastante importante e significativo, assim como quando a gente fala do nosso time de vendas, né? Então, como tornar e atrair um pouco mais, né, os nossos clientes para esse mundo digital. Mas a gente ainda tem muito desafio dentro de casa, principalmente em relação a plataformas, a sistemas, a conectividade. Então, é algo que está aí, um dos nossos valores, né? A gente fala que é inovação, mas esse é um tema ainda aí na pauta, que a gente tem trabalhado bastante. Não posso dizer que esse é o nosso ponto forte ainda, exceto em situações, de fato, ali, lá na área clínica, especificamente falando. Bom, eu tenho tempo para uma rápida pergunta, que é, infelizmente, característica do nosso tempo. A gente vive uma época de muita politização, né? Ou você está na esquerda ou está na direita, e o meio sumiu. Nós perdemos a capacidade, ou muita gente perdeu a capacidade de trocar ideias, de conversar, de dialogar. Vocês veem isso nas suas organizações? Vocês veem isso impacta cultura, impacta relação, impacta, enfim, a eficiência e a eficácia da gestão, se é que está acontecendo? Flávio, isso para a gente trata como diversidade, isso é diversidade de pensamento. É um dos pilares da diversidade que a gente trata internamente, a importância de você ter diversidade de pensamento e o quanto essa diversidade de pensamento nos torna melhores. Então, para a gente é tratado como diversidade, a gente encara isso como diversidade e a gente incentiva isso aqui dentro da organização, tá? Sim, mas uma pergunta, deixa eu continuar, mas se eu encontro alguém que eventualmente ou seja radicalmente oposto, uma posição oposta às ideias dessa pessoa, é isso que você está dizendo que é tratado? É isso que eu estou dizendo que é tratado. A gente vai entender, assim, a gente aceita isso porque a gente entende que é diversidade de pensamento, diversidade de conceito, diversidade de percepção. A gente não trata só a diversidade como a diversidade de gênero, de etnia. A gente está dizendo a gente tem a capacidade de pensar diferente e aceitar essa diferença que nos torna maior. Então, a gente trata isso. Não quer dizer que a gente não tenha conflito, tá, Flávio? Os conflitos irão aparecer, mas na nossa cultura tem um pilar de diversidade de pensamento, disso que eu estou falando. Legal. Complementando... Vai lá, por favor. Vai lá, Renata. Rapidamente, Raquel. Acho que, complementando um pouco a fala da Kátia, Flávio, um dos nossos valores aqui na UHG chama-se relacionamentos. E a gente entende que, de fato, a gente só consegue entregar a performance dentro da companhia quando a gente se relaciona com o outro. E o outro é sempre diferente da gente, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, passa por um pilar de diversidade, de entender que as pessoas são diferentes, e a beleza, na minha opinião, tá quando a gente aprende com o outro, com o diverso, com o diferente. Quando eu tenho as pessoas muito iguais e similares, eu acabo não aprendendo e não me desenvolvendo. Então, isso é super rico. Agora, naturalmente, isso entra, como a Kátia falou, numa questão natural de gestão de conflitos. E essa é uma das nossas práticas também de liderança, né? Então, quando eu olho lá o que é esperado de um líder, uma das nossas práticas é essa. E a gente precisa, de fato, aprender a lidar com isso no dia a dia. Ok. Raquel, ia complementar alguma coisa, Raquel? Sim, queria complementar o desafio para a gente. A cultura da Gerdau é extremamente relacional. Isso tem um lado positivo, mas para quando a gente está falando de conversas francas e de expor opiniões diversas, diferentes, esse tem sido o nosso grande desafio. Eu respeito tanto o outro que eu não quero expor, eu não quero me expor nem expor. E por isso nós priorizamos o comportamento de dialogar com verdade e respeito. Então, sim, é um desafio e nós vamos precisar construir técnicas, ensinar a fazer e ter rituais para que seja praticado. Para isso, a gente está usando e estudando tanto de segurança psicológica recentemente para trazer o tema à tona e realmente ter esse ambiente de maior abertura.
Flávio, se você me permite aqui rapidamente, porque tá com a fala que a Raquel trouxe, a cultura Carrefour é uma cultura relacional, que é muito legal, e eu particularmente me senti super acolhida e bem-vinda, mas é uma cultura que tem dificuldade de tomada de decisão rápida, porque envolve, né, quase 100 mil funcionários. A cultura do Big, o Grupo Big, se tornou uma cultura muito assertiva porque é um fundo de investimento. Então, é zero relacional, é foco no processo e no resultado. Então, esse pilar de diversidade de pensamento, a gente está trazendo muito fortemente, porque essas culturas vão se juntar na semana que vem. Como é que a gente faz essas culturas se entenderem? Porque tem um ponto bom de ser uma cultura assertiva e tem um ponto muito bom de ser uma cultura relacional. Como é que a gente faz elas se falarem, tá? Sim. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim. Gillian, você pode eventualmente tomar a liderança agora do nosso finzinho? Posso sim, Flávio, obrigada. Obrigada, Kátia, Renata, Raquel. E olha, lá nos comentários, né, eu não seria mais feliz em trazer, se eu pudesse traduzir, mas eu vou trazer algumas falas aqui do chat como reconhecimento e para devolver para vocês, né, um pouco do que foi esse momento. Então, a Eliane comentou sobre clareza, foco e assertividade de vocês três, o que para nós também é sempre uma alegria quando a gente vê tanto amor e gratidão aí no chat. Excelentes pontos, líderes inspiradoras, vocês falaram tanto de várias formas, como é que a gente faz para inspirar tantas possíveis metodologias, práticas, pilares, e vocês trouxeram isso aqui na prática, e isso está aqui na... Olha o que a Carla falou, poderíamos ficar o dia todo aqui conversando, e é isso, o tempo jamais seria suficiente, mas gostaria realmente de agradecer, de novo eu falo que a ICW, ela transformou-se num grande evento de relacionamento, onde a gente tem sim a oportunidade de trazer grandes pessoas, assim como vocês, para compartilhar um pouquinho, né, da experiência, da vivência, da prática, e também todo esse nosso ecossistema de pessoas que estão aqui, olha, de manhã se dedicando, compartilhando, divulgando, interagindo. E tá no chat, tá? Claro que tem uma questão formal para quem quiser preencher o linkzinho, ele tem 1 minuto de duração. A pergunta que vem várias vezes, quero assistir a gravação, estará lá no nosso YouTube na próxima semana. Então, super abraço a todos. Obrigada novamente às nossas 3 panelistas, Flávio e Wang, pelo apoio no chat. E até depois, porque 1h30 a gente tem um evento internacional, Caroline, How to Unleash Your Complexity Genius, que o Flávio estará aí também conosco na moderação, e esperamos vocês durante a semana. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.